Corre água até mar azul, mas daí não sai. Procura Kozak o seu destino, mas não acha nada. Foi Kozak para trás do sol posto, brinca mar com as ondas, canta coração de Kozak, pensamento outro. Aonde vais sem perguntares? Para quem deixaste pai e mãe que já são velhos, namorada nova? As pessoas não são aquelas lá no estrangeiro. Viver com elas, vida dura, vida que não cura. Não tens com quem chorar nem trocar palavras. Sentou-se Kozak de outro lado, brinca mar com ondas, pensou destino, encontrou o luto. No céu, cegonhas regressam a casa. Chora Kozak, caminhos cobertos com arbustos. Olá, bem-vindos a mais um O Mundo a Seus Pés, o podcast da secção internacional do Expresso. Estamos a gravar na manhã de segunda-feira, 21 de março de 2022, e é por ser Dia Mundial da Poesia que iniciamos este episódio com o poema Pensamento, do ucraniano Taras Shevchenko. A guerra causada pela invasão russa está prestes a completar um mês e sem fim à vista. É para os riscos de alastramento ou efeitos colaterais que vamos olhar hoje. A região dos Balcãs, que foi palco da última guerra na Europa antes da presente, é para onde desviamos hoje o nosso olhar. Está agitada aquela península onde o desmembramento da Jugoslávia causou, há poucas décadas, uma guerra fratricida e sectária entre etnias, entre religiões, entre e dentro de antigas repúblicas daquela ficção nacional que foi a Jugoslávia. Já então se sentia a tensão entre a pulsão pró-europeia, o desejo de se aproximar de um Ocidente democrático, e a força centrípeta exercida por Moscovo. Para ajudar a compreender o que se passa, convidamos o jornalista Ricardo Alexandre, que é editor de internacional da Rádio TSF, analista internacional da SIC e também investigador do Centro de Estudos Universitários do ISCTE. Olá, Ricardo. Bom dia, Pedro. Connosco está também a Ana França, jornalista da secção internacional. Olá, Ana. Olá. E eu começaria esta conversa por perguntar ao Ricardo: há de facto um risco de que a guerra na Ucrânia tenha um alastro ou tenha efeitos secundários nos Balcãs, que há tão pouco tempo conquistaram uma paz frágil? Sim, antes de mais, obrigado pelo vosso convite. Há esse risco, o risco de desestabilização e de regresso dos Balcãs ocidentais, das repúblicas e territórios que fizeram parte da antiga Jugoslávia, a cenários violentos, existe há bastante tempo, tem aumentado nos últimos anos e aumentou agora de uma forma, acho que, não digo exponencial, mas bastante substancial, com a guerra na Ucrânia. Desde logo porque a questão do Kosovo não está resolvida e principalmente porque a questão da Bósnia-Herzegovina está longe de estar resolvida e há uma das entidades que constituem a Bósnia-Herzegovina, a República Sérpska, ou a República Sérvia da Bósnia, tem estado numa deriva secessionista, se quisermos. Vamos só recordar para os ouvintes que no âmbito dos acordos que puseram fim à guerra na antiga Jugoslávia, a Bósnia ficou repartida entre a chamada Federação da Bósnia-Herzegovina, onde que no fundo concentrou os grupos da população croatas e muçulmanos, também chamados bosníacos, em alguma terminologia. Do outro lado, na tal República Sérpska, ficou a minoria sérvia da Bósnia, digamos assim. Para se perceber a complicação que é aquele país, Pedro e Ana, deixem-me só pormenorizar um bocadinho mais essa explicação que tu deste e que está absolutamente correta. O Acordo de Dayton, ao dividir o território, 51% do território é da Federação Croata-Muçulmana, 49%, ou Federação Bósnia, 49% da República Sérpska. Sendo que depois, enquanto a entidade sérvia da Bósnia, a República Sérpska, é de alguma forma um território homogéneo, até porque a maior parte das populações muçulmanas e croatas que viviam nessa parte do território foram deslocadas com a guerra civil, entre refugiados e deslocados internos, mas do outro lado a situação é um bocadinho diferente.
A Federação Bósnia é um território mais multiétnico entre as outras duas nações constituintes, e essa entidade está dividida em 10 cantões. São cantões que são cantões administrativos, mas que equivalem um pouco às nossas antigas províncias, mas que têm algumas prerrogativas de governação, uma certa que lhes dão autonomia. Pensemos no caso da educação. Sendo que depois ainda há um enclave, que é o enclave de Brčko, que fica no norte do país, divide basicamente os dois territórios, que era um território que estava controlado durante a Guerra Civil por um senhor da guerra, Nazar Orić, que era contra o poder instituído em Sarajevo e, portanto, nunca chegou a acordo com a liderança política dos bósnios muçulmanos em Sarajevo, e ganhou. O acordo de Dayton não resolveu aquilo, ficou ali um enclave. Portanto, temos duas entidades, um pequeno enclave. Uma das entidades divididas em 10 cantões. O que é que acontece, por exemplo, no setor da educação? A Bósnia tem 14 ministérios da educação. 14. Cada um com a liberdade para impor o seu programa curricular. E a importância que isto tem num país onde a narrativa da história pesa muito naquilo que é ensinado aos estudantes e às crianças. Temos, portanto, um Ministério da Educação em cada uma das entidades, portanto são 2, mais 10 dos cantões da Federação Bósnia, faz 12, mais um Ministério da Educação no enclave de Brčko, faz 13, e depois há o Ministério Federal da Educação, que tem muito pouca capacidade de influenciar as decisões que são tomadas nos outros. Achava eu que o sistema político da Bélgica era complicado. Não. Eu uma vez... Ainda há uma presidência, e a presidência da Bósnia, a presidência da República, é uma presidência tripartida, não é? Que estão sempre um representante, o presidente roda, mas a presidência em si é tripartida entre croatas, muçulmanos e sérvios. Precisamente. Se as coisas não mudaram da última vez que vi, são mandatos de 8 meses. Eles mudam a cada 8 meses. Entre os três. A presidência da presidência. Exatamente. Mas depois não quer dizer que os líderes das entidades sejam esses. Ou seja, os sérvios bósnios indicam alguém para a presidência federal. Mas a presidência da entidade aí é que está o líder político da entidade dos sérvios bósnios. E aí é que está, no caso, Milorad Dodik, que é o presidente o líder nacionalista da República Sérbica. Ora, nós assistimos o desmembramento da Jugoslávia ao longo dos anos 90 e depois prolongado pelo início do nosso século. Aconteceu também num calendário parecido com o do fim da União Soviética, portanto, tudo no pós-queda do Muro de Berlim, durante aquela década em que meia Europa saiu de trás da cortina de ferro e se foi democratizando, e surgiram na maior parte desses países, portanto, estamos a falar da antiga Checoslováquia, Polónia, Bulgária, Roménia, entre outros, surgiu em muitos desses países uma pulsão pró-europeia, uma vontade de, ao olhar para um Ocidente mais próspero e mais livre, tornarem-se em alguns aspectos mais parecidos esses países com os do Ocidente e aderir às instituições que sinalizavam essa pertença, especialmente a União Europeia e a NATO. Foi histórico ver os países que tinham constituído, muitos dos países que tinham constituído o antigo Pacto de Varsóvia, aderirem à NATO, por exemplo. É algo, um movimento, digamos, de placas tectónicas muito, muito importante. Depois das primeiras repúblicas, a começar pela Eslovénia e por aí adiante, a última de todas, o último país independente a resultar da implosão da Jugoslávia foi o Kosovo, que aliás ainda tem um reconhecimento internacional muitíssimo limitado. E eu aproveito isto para perguntar à Ana França, que esteve no Kosovo há 4 anos, quando se assinalaram 10 anos portanto, da proclamação de independência. Vou recordar que o Kosovo proclamou a independência em 2008. Na altura funcionava quase como uma espécie de protetorado internacional, porque tinha havido uma intervenção internacional, de que também poderemos falar em breve, uma intervenção militar no Kosovo, para proteger, motivada ou justificada com a proteção das minorias etnicamente albanesas que eram vítimas dos sérvios. Na sequência dessa intervenção da NATO,
o Kosovo tornou-se uma espécie de protetorado e que em 2008 proclamou a independência. Quando fez 10 anos desta proclamação de independência, Ana França foi ao Kosovo. E é por isso que eu lhe pergunto, Ana, o que é que tu vias nesse jovenzíssimo país? Existia esta pulsão de querer mais Europa? Havia, por outro lado, a hesitação e a tensão com uma Sérvia historicamente aliada da Rússia? Conta-nos que impressões é que colheste nessa tua viagem. Sim, é verdade. O Kosovo, a ideia que eu vi lá, não é? A ideia com que eu fiquei, não é impossível conhecer um país tão complexo no centro de outra região tão complexa em tão pouco tempo, mas é imediata a sensação de que toda a gente, tu és europeu, toda a gente te adora. Está tudo bem. É só bandeiras da Europa por todo lado, então bandeiras dos Estados Unidos e do Reino Unido, lá está, pela intervenção que acabaste de falar, nos cafés, nos hotéis, em casas particulares, em todo lado. Eles são foi há muito pouco tempo, não é, que o país se autodeclarou independente, e eles têm noção de quem é que os ajudou, mesmo que isso tenha sido ou seja considerado pelo outro lado uma intervenção militar ilegal, não é? Por não ser justificada pela não ser um membro da NATO, não ser justificada a Carta das Nações Unidas. Nem o território da intervenção era membro da NATO, portanto não se aplicava o artigo 5º, nem as Nações Unidas, nem o Conselho de Segurança das Nações Unidas deu visto a essa guerra, não é? Exatamente. Portanto, não havia não era apoiado, não era respaldado por nenhuma resolução do Conselho de Segurança. Portanto, é também por isso que hoje nós ouvimos tantas vezes o presidente da Rússia, Vladimir Putin, dizer ou falar do caso do Kosovo, não é? Como uma espécie de justificação da atual intervenção na Ucrânia. Sendo que ele considera que há também russos na Ossétia do Sul e Transnistria e Ucrânia que precisam da ajuda dele, tal como o Ocidente disse, não é? Que no Kosovo havia uma população a ser dizimada, um genocídio em curso, e que teríamos de intervir. Então ele considera aqui uma equivalência, não é? Uma equivalência moral ou como queiras. Ias dizer, desculpa. Não, ia dizer que, sendo que há uma resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que é a resolução 1244, que é a resolução que permite chegar ao acordo de Kumanovo, que põe fim à intervenção da NATO na República Federal da Jugoslávia, que durou 79 dias, de maio a meados de junho, quase meados de junho de 1999, e essa resolução garante que o Kosovo continuaria a ser parte integrante da República Federal da Jugoslávia, ou seja, mantinha o Kosovo como parte da Jugoslávia. E na altura já estava reduzida a Sérvia, Montenegro e Kosovo. Sérvia, Montenegro e o Kosovo como parte da Sérvia, não como uma república como as outras, é preciso frisar isso. E obviamente nem isso foi respeitado pelos albaneses do Kosovo, que continuaram a seguir a sua via de independência declarada unilateralmente em 2008, e também não foi respeitada pelo Ocidente. De todo, não é? A questão é que Vladimir Putin também não está a respeitar a integridade territorial da Ucrânia, não a respeita desde 2014 com a anexação da Crimeia. Sim, em termos de justificação moral acho que estamos conversados, não é? Certo, mas há uma questão aí, não é? Que é o que tem sido defendido por aquelas vozes um bocadinho menos, como dizer, mainstream, não é? Que nós temos ouvido, que há uma justificação legal para a anexação da Crimeia porque há um referendo e pronto, há toda uma narrativa, não é? Que no Kosovo também houve, também a população era, obviamente a população kosovar albanesa era esmagadoramente a favor da independência. Claro que havia uma parte substancial da população do Kosovo, uma parte não era substancial, mas uns 20 e tal % da população do Kosovo, que eram sérvios que se recusavam sequer a participar nesses referendos. Se de referendos falamos, é preciso também lembrar que eles têm que ser muitíssimo, têm que ter garantias fortes de votações livres e justas, de credibilidade. Supervisão internacional. Por exemplo, como aconteceu no referendo, que ninguém contesta, que levou à separação do Montenegro e da Sérvia, que nem os sérvios que eram contra essa separação questionaram a credibilidade desse referendo. E mesmo assim, mas questionaram alguma coisa, Pedro. Mesmo assim houve ali algumas coisas que podem ser pelo menos questionadas. Por exemplo,
O Montenegro era um país, uma república com 600 mil habitantes, creio. Havia mais montenegrinos a viver na Sérvia do que propriamente no Montenegro. E os montenegrinos não residentes foram impedidos de votar no referendo. Sim. E tendencialmente os montenegrinos não residentes que residiam na Sérvia seriam contra a independência de Montenegro. Portanto, até aí as coisas não foram propriamente pacíficas. Mas, claro. Mas acabou por haver uma aceitação da comunidade internacional que não tiveram nem o referendo da Crimeia, nem, se quisermos outro exemplo, até nada próximo destas zonas, mesmo aqui ao pé, também houve há quase 5 anos um referendo na Catalunha, que sem ter nenhum dos problemas de guerra, de conflito que tem os Balcãs, foi um referendo que qualquer observador sério disse que não tinha credibilidade para ser visto para tirar a conclusão de que a maioria da população queria a independência, não teve garantias democráticas. Bom, deixa-me só acabar aqui, porque há uma coisa no Kosovo que eu vi também na Ucrânia e que me fez lembrar às vezes aquela questão que é muito real, que às vezes países que não são da Europa ou países afastados da sua metrópole ou do seu foco de influência, às vezes acabam por ser mais europeístas e mais ocidentais do que os países que sempre fizeram parte daquele bloco e não precisam muito lutar por isso, não é? E eu vi isso no Kosovo e também vi isso na Ucrânia, e isso aconteceu muito em Maidan, na Revolução também, em que a maioria dos símbolos eram europeus e que as pessoas mais velhas, mais novas, mas para mim, o que a mim, eu tive recentemente a ver o documentário, e o que a mim me fascinou era ver pessoas tão velhas, realmente velhas, completamente a destruir aquele mito que as pessoas mais velhas estão, que os saudosistas da União Soviética, e a dizer que os nossos filhos precisam da Europa e é por aí que temos de ir. Esses pessoas que terão maior memória do tempo soviético provavelmente dar-lhes a mais vontade da Europa. Sim, mas como há aquela ideia, não é? De que as pessoas mais velhas serão mais pró-Rússia, ou isso não é porque viveram numa altura em que o saudosismo se mistura com o saudosismo da juventude também, não é? Os nossos próprios avós também muitas vezes nos dizem na altura, no nosso tempo é que era bom, e no tempo deles havia fome, não é? Portanto, isso acontece muito. Mas eu achei essa ligação entre o Kosovo, entre os países onde eu estive, que tinham algum tipo que estavam a lutar para se talvez para se mostrarem, para se afirmarem como outra coisa além do seu passado, tinha sido, não é? Notei muito esse paralelismo entre as duas realidades. E outra coisa que é importante dizer é que também fiz um esforço para falar com sérvios no Kosovo. Não é assim muito fácil, obviamente eles são extremamente desconfiados, porque há só pequenas bolsas no sul e depois há a zona do norte, e obviamente que estas pessoas também sofrem porque, por exemplo, basta haver um bocadinho dali, uma animosidadezinha, como agora recentemente sobre matrículas de carros, para, por exemplo, um senhor com quem eu falei de uma pastelaria já não estava a conseguir vender absolutamente nada no resto do território, e ele vivia numa zona minúscula, portanto vendia os bolos só ali. Ou seja, era cancelado. Sim, ou seja, isso é também há isso, não é? Claro. Mas agora, recentemente, o presidente, por causa disso das matrículas, que foi recentemente, acho que em 10 anos, talvez, ou 15, o ponto assim mais quente, também já veio dizer o Alexander Vučić que os sérvios não se conseguem defender sozinhos e é preciso a Sérvia estar atenta a isso. E houve MiGs por aí a voar e pronto, não é? Há este eco do que Vladimir Putin também diz muitas vezes. A região é um barril de pólvora e não há dúvida, quando nós olhamos para estes para países ali, eu lembro-me ao longo dos últimos anos, enquanto nós cobríamos, por exemplo, o Brexit e isso apontava como especialmente doloroso para a União Europeia, pela primeira vez haver um membro da importância do Reino Unido que saía, eu contrapunha muitas vezes que sim, este membro saiu por vontade própria, mas há uma série de países ávidos de entrar na União Europeia. E nos Balcãs temos vários deles. A Sérvia, a Macedónia do Norte são candidatos oficiais. Sim. Há uma Albânia, um Montenegro que também mostram um desejo de entrar para a União Europeia, e recentemente, e obviamente após o começo da guerra na Ucrânia, temos a própria Ucrânia que já tinha que os governos já expressavam essa vontade, e países como a Geórgia ou a Moldávia também claramente a buscar, a procurar essa proteção e essa pertença europeia. O que
que eu queria perguntar-vos era como é que estes países, ou como é que, por exemplo, um país sobretudo como a Sérvia, que é o maior dos países da ex-Jugoslávia e o mais influente naquela zona, como é que um país como este vive a contradição entre ser candidato oficial à adesão à União Europeia e, por outro lado, ter uma relação histórica com a Rússia e uma aliança que nenhum governo sérvio, e já os teve de vários quadrantes políticos, nenhum deles renuncia a essa ligação. Ricardo. É muito interessante porque, vamos lá ver, a integração europeia foi, ao longo da primeira década deste século, o grande desígnio nacional, não só da Sérvia, como de todos os povos e todos os países ali da região. Havia um grande euroentusiasmo nos vários países saídos da antiga Jugoslávia, desde logo na Croácia, que acabou por entrar em 2013. Foi o mais recente alargamento. Foi o mais recente, e atenção que a Croácia, depois principalmente das entradas um bocado atribuladas da Bulgária e da Roménia, em relação a critérios que não estavam devidamente preenchidos, nomeadamente a independência do setor judicial e tudo questões relacionadas com o Estado de Direito, e que não estavam bem aprimoradas, digamos assim. A Croácia foi sujeita ao mais rigoroso caderno de encargos de algum país alguma vez no processo de adesão à União Europeia. E isso aplica-se agora também à Sérvia. O mesmo caderno, os critérios de Copenhaga, os chamados critérios de Copenhaga, sendo que a Sérvia ainda tem em cima disso a questão do Kosovo. Mas havia de facto esse grande entusiasmo. Acontece que o arrastar das negociações europeias, sabemos como o processo de adesão é longo, o arrastar das negociações e das conversações, o dinheiro a entrar dos fundos que vão sendo disponibilizados durante os processos de adesão, de pré-adesão, o dinheiro a entrar, mas mais ou menos a conta-gotas, ou pelo menos isso a não se refletir na melhoria da qualidade de vida das pessoas, fez com que o Partido Democrático de Boris Tadić, em meados da década, quando eu entrevistei o Tadić na altura, em 2007, durante a presidência portuguesa da União Europeia, acho que 2007, 2008, não é? Sim, primeiro semestre de 2007. Primeiro semestre de 2007. E, portanto, ainda era um país que mantinha a posição que tinha em relação ao Kosovo, dizia que o Kosovo jamais será independente, mas o desígnio da Sérvia à Europa é a União Europeia. Isso foi-se esboroando. Isso foi-se esboroando não só na Sérvia, como na entidade Sérvia da Bósnia, como as dúvidas têm havido sempre ao longo do tempo na Macedónia do Norte, já para não falar da Albânia, o Montenegro, tal como a Sérvia, um pouco mais do mais antigo candidato à adesão à União Europeia, que é a Turquia. Que é a Turquia, mas esse só menos danado. Porque também sabemos das resistências que foram sendo veiculadas por alguns líderes ocidentais, nomeadamente Nicolas Sarkozy. Eu não tenho dúvida que o facto de ser um país de maioria muçulmana é o que mais pesa contra a adesão da Turquia. E tudo isso. Agora, a Sérvia conseguiu, apesar de tudo, tentar viver no melhor dos mundos, que é, portanto, manter o desígnio nacional de integração europeia e, ao mesmo tempo, manter a ligação à Rússia. E referiste bem que é uma ligação cultural, histórica, muito importante, mas é também uma relação económica forte. Económica, de assistência militar. E, portanto, a Sérvia foi mantendo isso. Foi sendo cada vez mais pressionada a partir de 2014, a anexação da Crimeia por parte da Rússia deixou a Sérvia numa posição mais desconfortável. As pressões de Bruxelas, digamos assim, foram aumentando e agora está de facto numa posição extremamente difícil, até porque Vladimir Putin está a fazer com a Ucrânia aquilo que a Sérvia sempre contestou que tenha sido feito em relação ao Kosovo, sempre contestou perder parte do seu território, porque alguém dizia que esse território devia ser independente, devia se separar da Sérvia, e no fundo deixa a Sérvia numa posição extremamente complexa, sendo que é curioso verificar que, e para mim este é o grande problema destes países quando se tenta chegar numa situação de pós-conflito, uma tentativa de promoção da reconciliação, é a dificuldade que há em substituir as elites políticas que fizeram as guerras
e que foram os protagonistas das derivas nacionalistas e que continuam a mandar e continuam no poder. E se não são eles, são os eles por lá têm sempre que fazer parte da solução, mas depois dificultam a renovação. Nunca consegues superar essa barreira, nunca consegues superar o tipo de discurso político. Os sérvios foram inteligentes. O partido que está no poder, o SNS, o Partido Progressista, que deriva de um partido ultra-radical, que era o partido do Vojislav Šešelj, que era o líder ultranacionalista, chegou a estar a ser julgado, depois foi absolvido em Haia por crimes de guerra, e esse partido foi recauchutado, digamos assim, em partido progressista, e com uma visão muito pró-europeia. Quando eu digo que eles foram inteligentes em quê? Todo o staff, chamemos-lhe assim, que estava a tratar do processo de integração na União Europeia, os técnicos, no fundo, técnicos, mas alguns com funções políticas e algum protagonismo político, foram mantidos em funções. Não houve aquela coisa que era muito normal existir em Portugal, felizmente agora menos, há uns 20 anos, que era mudava o governo e mudavam as pessoas todas e vinham outras que não percebiam do assunto. E eles mantiveram as pessoas em funções. Eu cheguei a encontrar a mesma pessoa à frente do Gabinete de Integração da Sérvia, já com este governo em funções, e era a mesma pessoa que mandava nesse gabinete quando estava o Partido Democrático no poder. Portanto, foram inteligentes nisso. O trabalho continua a ser feito. Os capítulos do processo negocial, nos tais critérios de Copenhaga, capítulos foram sendo abertos, foram sendo fechados, portanto o processo foi avançando muito bem do ponto de vista técnico. Portanto, o país é claramente, a par do Montenegro com alguma distância, o país que está em melhores condições para aderir à União Europeia. Acontece que o discurso de fundo continua a ser um discurso que tem lá o nacionalismo de base, não é? E não é à toa que Aleksandar Vučić, o homem que é hoje o presidente e o líder hegemónico na Sérvia, era porta-voz de Slobodan Milošević durante os bombardeamentos da NATO em 99, não é? Portanto, as pessoas andam lá, não é? Como, por exemplo, já agora, para não parecer algum discurso anti-sérvio, o atual primeiro-ministro do Kosovo, o Albin Kurti, que começou por ser o líder de um movimento chamado Autodeterminação, Vetvendoše, que era basicamente um movimento que reivindicava pelos direitos dos veteranos de guerra, ali no final da guerra, início do pós-guerra no Kosovo. É alguém que tem estado sempre contra qualquer negociação. A negociação que resultou no acordo de 2013 entre a Sérvia e o Kosovo, muito patrocinado pela então alta representante da União Europeia, a Lady Ashton, sim, foi constantemente sabotado com gás lacrimogéneo dentro do Parlamento do Kosovo por este senhor chamado Albin Kurti, que hoje é o primeiro-ministro do Kosovo. Portanto, também o Kosovo não conseguiu superar isto. Há um desígnio europeu, há jovens com grande expectativa de que o país seja mais aceito na comunidade internacional e aceito de uma forma que possa entrar no concerto democrático das nações, mas o nacionalismo está impregnado no tecido político do país de uma forma que eles ainda não conseguiram ultrapassar. Eu entrevistei o Albin Kurti quando foi lá e ele era só o líder do Vetvendoše, não era primeiro-ministro. E lembro-me perfeitamente de lhe perguntar se não tinha uma preocupação com as coisas que eu tinha visto lá, não é? Com os sérvios um pouco isolados e ele manteve sempre aquele discurso muito correto, mas notava-se que não. Ou seja, não se tinha dissipado um certo desejo não é desejo, mas claramente ele não se importava muito com o que se passava, porque eles também tinham feito passar coisas muito complicadas. Isso notava-se bastante bem no discurso. E agora é o primeiro a pressionar, está sempre a falar da adesão à NATO e à União Europeia. Disse à AFP, acho eu, na semana passada, creio eu, que o Vladimir Putin é muito, muito imprevisível e que vai usar a influência que tem na Sérvia para prejudicar o Kosovo e que eles têm de estar preparados. Uma pergunta agora, o que é que deve, do ponto de vista do lado de cá, digamos assim, dos que já estão nas instituições da União Europeia, da NATO, dos que temos o sentimento de pertença, dos que gozamos da proteção, o que é que estes países, o que é que estas instituições, portanto, o vulgo Ocidente, deve fazer em relações? Qual é, no atual cenário, a invasão da Ucrânia vem mudar as premissas da ordem mundial? Qual é a atitude a tomar em relação a territórios como estes?
tentar ajudá-los o mais possível, financeiramente, economicamente, libertando a carga burocrática e de vistos que possam existir, facilitando as comunicações. Claro que há sempre o risco de ao facilitar a circulação de pessoas, consolidarmos ainda mais aquilo que tem sido um dos problemas estruturais desta região, que é a fuga de cérebros. É absolutamente impressionante. Vocês, para terem uma ideia, quer dizer, eu já fui a Belgrado umas 30 vezes. Já passei lá grandes temporadas. Quando se está num sítio debaixo de bombas, obviamente consolidamos amizades. Passei depois a ir a casamentos e cheguei a ir a despedir-me de um amigo que sabia que ia morrer. Portanto, já fui a tudo a Belgrado. E a Sarajevo também, e a Pristina menos, mas também algumas vezes. Eu praticamente já não tenho amigos nestes sítios. Emigrou tudo. Tudo que era jovens minimamente qualificados saíram destes países. E isso é claramente um problema. Mas temos que continuar a apoiar o mais possível, se calhar facilitar de algum modo os processos de adesão, sendo que agora, quando se olha para o caso da Ucrânia, é precisamente temos que ter atenção aos Balcãs. Seria extremamente injusto que agora, pelo que está a acontecer na Ucrânia, que é absolutamente terrível, ninguém duvida disso, mas que fosse permitida uma entrada automática, uma via expresso à Ucrânia e os países candidatos, que diria os sérvios que até entregaram o Milosevic, ou os macedónios que até mudaram de nome de país. Exatamente, com as consequências que isso teve, olha, até para o governo grego do Tsipras, que caiu provavelmente por causa disso. Mas os outros países candidatos estão a fazer as coisas como é suposto serem feitas. Agora, é evidente que, no caso da Ucrânia, alguma ajuda de emergência deve ser feita de forma massiva, mal haja um acordo de paz. Não sei se lhe chamam Plano Marshall. O Timothy Garton-Ash, no artigo que publica no Expresso no sábado, diz que se calhar melhor é chamarmos Plano Zelensky, a um plano de recuperação económica da Ucrânia, e ao mesmo tempo tentar garantir que estes países se mantenham no rumo da democracia. Agora, as pressões são muito, muito altas. Há pressões, por exemplo, da Rússia sobre o Montenegro, depois da embaixadora americana em Podgorica ter de alguma forma também pressionado os líderes políticos montenegrinos para aplicarem sanções à Rússia e criticarem a invasão da Ucrânia. A Bósnia é o local mais complicado. Se houver um redesenho das fronteiras da Ucrânia, não me admira que possa haver também um redesenho das fronteiras da Bósnia-Herzegovina. A Bósnia-Herzegovina, na verdade, quem quer aquele país unido são os bósnios muçulmanos. Os croatas bósnios que estão dentro da Federação Bósnia, por eles estavam ligados à Croácia. É muito interessante se vocês percorrerem todos os cantões de maioria croata na Federação Bósnia. E a Ana há bocado falava das bandeiras. As bandeiras são muito importantes ali. Vocês veem que em todos os edifícios públicos ou privados não se vê uma única bandeira do país chamado Bósnia-Herzegovina. Só se vêem bandeiras da Croácia. Sim, como no Kosovo, além das bandeiras dos Estados Unidos e do Reino Unido e da Europa, a bandeira deles é albanesa. Mas aí é um bocadinho diferente, porque, sim, claro, porque a bandeira da Albânia, sim, é considerada a bandeira dos povos albaneses. Claro, dos povos albaneses, sim, claro. Eles são maioritariamente depois, outra coisa nas ruas dos cantões de maioria croata na Bósnia é que por a Bósnia ser um país com duas entidades e dois alfabetos, o latim e o cirílico, se vocês forem um dos cantões de maioria croata na Bósnia, tudo que está em cirílico está rasurado, está apagado. Não é permitido sequer que se veja alguma coisa em cirílico na rua. Portanto, isto mantém-se lá. Portanto, desse lado temos uma parte do país que por eles era com a Croácia. Claro que a Croácia, pelos compromissos europeus que tem e que assumiu, não se vai meter nisso, não é? Do outro lado, temos os sérvios bósnios que, seja em junho próximo, quando provavelmente assumirem que vão deixar de fazer parte do sistema judicial do país chamado Bósnia,
seja depois quando o mandato das forças da União Europeia tiver de ser aprovado no Conselho de Segurança das Nações Unidas, provavelmente aí a Rússia vai vetar a continuação do mandato da União Europeia na Bósnia, e tudo pode ser de facto mais complicado. Ontem, o embaixador russo na Bósnia disse que, pronto, basicamente ameaçou o país de se passar o mesmo que na Ucrânia, se eles tiverem alguma ideia de se juntar à NATO. Que é assim uma coisa. Sendo que a Bósnia, ao contrário de outros países de leste, ainda não tem manifestado lá está, de forma muito sonante esse interesse. Vamos dizer. Portanto, antes que manifeste, fica um aviso prévio. Sim, ele disse. É o Igor Kalabukov que disse: espero que o exemplo da Ucrânia vos mostre o que é que esperamos de vocês. Como chegaram a fazer esse aviso à própria Suécia e à Finlândia, portanto. Bem assustador, mas sim, claro. Mas estes países provavelmente precisam, têm uma ligação diferente à Rússia ou do que a Suécia e a Finlândia, claro. Sim, para a Rússia perder os Balcãs, complicado. Ou perder o ascendente sobre os Balcãs seria mais simbolicamente mais doloroso do que provavelmente mas não, acho que não têm faltado manifestações de apoio. No dia 4, já com a guerra bem violenta, houve uma enorme manifestação da extrema-direita pró-Rússia, que é uma coisa que as pessoas têm alguma dificuldade em ligar, não sei muito bem porquê. Na Sérvia e no Montenegro a mesma coisa, foram bloqueadas 17 estradas ou 20 estradas principais no país todo e as pessoas não conseguiam movimentar-se. Portanto, isso também existe, essas bolsas pró-russas, não é? Claro. São tensões que suscitam preocupação e que teremos de continuar a acompanhar. E o tempo do nosso episódio está a chegar ao fim, o que é sinal de conversas fluidas em que não damos pelo passar das horas ou dos minutos. De qualquer maneira, não podemos encerrar sem eu dirigir a cada um dos convidados aquela pergunta com que encerramos sempre o mundo a seus pés. Ricardo, se neste momento pudesses viajar para qualquer parte do mundo sem qualquer restrição, aonde irias e porquê? Hoje, segunda-feira de manhã, a Mariupol. Porque acho que tem de ser contado. Tem havido gente que particularmente um redator e um repórter fotográfico da Associated Press e outro da Reuters, creio, que tem sido muito por eles que temos sabido do martírio que está a ser Mariupol, de como aquela cidade está a ser destruída, arrasada, e é obsceno que quem destrói uma cidade, quem arrasa uma cidade, depois, algumas semanas depois, diga rendam-se, que se renderem nós deixamos sair as pessoas e até podemos poupar a vida aos defensores da cidade. Acho que Mariupol seria certamente o sítio, se pudesse lá chegar, para onde viajaria hoje. Recordemos que esta madrugada caducou sem resposta afirmativa ucraniana um ultimato russo para que a cidade se rendesse. Ana, que destino escolherias tu? O mesmo, se pudesse, ou qualquer outra zona na Ucrânia. Odessa. Ia já para Odessa porque gostava de conhecer, nunca lá estive e tenho muito medo que no seu desígnio de ligar o Cairo ao Cabo vários séculos depois, não é? O Putin destrua também Odessa, que é património da humanidade, onde eu sempre quis ir, mas normalmente existem estas coisas, não é? Que nós queremos ir a um sítio, mas pensamos em tudo, falta de férias, falta de dinheiro, mas nunca pensamos que de facto uma cidade como Odessa possa vir a ficar destruída. E hoje em dia a maioria dos monumentos, nós temos visto essas fotos, estão envolvidos em sacos de areia, que obviamente não vão ser suficientes para suster muito menos estes novos mísseis hipersónicos que parecem estar à mão de semear do Putin, mas ia para Odessa e quero ainda tentar ir, porque ainda é possível ir, porque de facto é preciso testemunhar isso e a coragem do povo, como falava o Ricardo, do povo ucraniano, que se recusou a entregar uma cidade que já está completamente arrasada como Mariupol, é impressionante, não é? Estão a lutar por coisas que nós já não achávamos que não tínhamos de lutar. Testemunhar isso é incrível e é importante também para os europeus que não têm guerra, não é? Testemunhar essa luta para
para entender porque é que é tão importante. Muito bem, eu aproveito esta deixa para aconselhar a leitura de reportagens que o Expresso publicou de Odessa, pelo nosso colaborador Ricardo Garcia Villanova, as reportagens que a Ana França e o Tiago Miranda trouxeram quer de Lviv na Ucrânia, quer da fronteira entre a Ucrânia e a Polónia, os trabalhos da Marta Gonçalves e do Nuno Botelho na fronteira romena, e ainda também, obviamente, os programas do Ricardo Alexandre, como o Estado de Sítio na TSF e as suas análises na SIC, o artigo que a Margarida Mota, da secção internacional do Expresso, publicou esta semana também sobre os efeitos, precisamente, da guerra na Ucrânia nos Balcãs. Fique connosco, acompanhe-nos em papel, em digital e nas ondas sonoras. O Mundo a Seus Pés regressa daqui a 2 semanas com outro tema e outro painel de convidados. Quero agradecer aqui ao Ricardo Alexandre, à Ana França, ao João Luís Amorim, responsável pela edição técnica deste episódio. A conduzir estive eu, Pedro Cordeiro, editor da secção. Para a semana estará cá a Cristina Pérez com o África Agora e nós voltamos aqui a 2 semanas. Até lá, até breve, até sempre.